vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Já tive vídeo novo por aqui. Eu trouxe pra vocês um quadro novo que eu vou trazer sempre que eu puder, não é mesmo? E desta vez eu vou ler um capítulo de um livro que eu gosto muito. E esse livro hoje é o Juramento de Sangue, que você já conhece, já falei ele muito, já vi resenha, já indiquei, já fiz de tudo aqui no canal. E se vocês gostarem desse quadro, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E se você quiser que eu leia algum capítulo de um livro aqui pra vocês, é só falar aqui embaixo que com certeza eu vou ler. Então, se você quiser conferir como é que começa a história de O Juramento de Sangue, ou Vampiro do Presidente, é só ficar assistindo o vídeo e vem comigo! Vamos lá. Vou ler só o primeiro capítulo. Se vocês se interessarem, eu posso ler os outros. São... esqueci quantos capítulos são. Mas são muitos capítulos, tá? São 65 capítulos. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo lendo 5 capítulos por vídeo, se vocês quiserem, tá bom? Vamos lá ler primeiro. República do Kosovo. Após 2 extensas passagens pelo Iraque, o especialista militar Wayne Denton pensou que jamais sentiria frio novamente. Isso foi antes de ser enviado a Kosovo. Ele pisou fora do avião e percebeu que era, de fato, possível o inferno congelar. A guerra no Kosovo, supostamente terminada há 10 anos, parecia ter sido preservada debaixo de uma grossa camada de gelo. Havia ainda crateras de bombas e escombros nas ruas onde os pacificadores da ONU patrulhavam. Bandidos armados ainda assaltavam carros à noite. A máfia russa contrabandeava armas e drogas. Todo esse tempo, o exército sérvio aguardava na fronteira, andando de um lado para o outro como um cão bravo atrás da cerca. Wayne estava na janela de um prédio abandonado, atrás de seu rifle de precisão M24. Fazia 6 horas. Ele conseguia lidar com o tédio, mas o frio estava acabando com ele. E não tinha nem permissão para usar aquecedores manuais químicos. Seu sargento disse que os caras malvados tinham capacidade de captar imagens térmicas. Eles não parecem tão espertos, Wayne pensou. Examinou-os novamente através de sua mira telescópica, tendo cuidado de não encostar a pele no metal gelado. Eles aguardavam no pátio dos apartamentos bombardeados, 16 andares abaixo de sua posição. Um bando de grandes FDP, Gru Magno, de sobrancelhas unidas, com a linha dos cabelos quase encontrando as barbas. Todos vestiam casacos de trincheira. O frio não parecia perturbá-los de jeito nenhum. Eram chamados de Vukodilak, o que supostamente seria uma palavra sérvia para matilha de lobos, ou algo assim. Ele não estava prestando atenção naquela parte da instrução. Pareciam tão entediados quanto Wayne. Ele se perguntou, não pela primeira vez, mas porque sua unidade Range estava sendo babá de um bando de ex-assassinos de Esquadrão da Morte. Com certeza, o pessoal local poderia lidar com isso. Que diabos? Wayne poderia acabar com isso naquele instante, sozinho. A matilha de lobo estava a um pouco mais de 90 metros de distância. Tira queima-roupa para qualquer atirador de elite. Ele mataria cada um dos homens antes que ele soubesse o que estava acontecendo. Já havia feito isso antes. Aonde nascera? Em Casper. Wayne foi uma criança quieta no fundo da sala de aula. Não era impopular, apenas estava ali, basicamente ocupando espaço, sendo lavado pela vida. Então, o 11 de setembro veio e todos em sua família assumiram que ele adiaria a faculdade e se alistaria, porque estavam em guerra agora, e é isso que os rapazes fazem na guerra, certo? Então, entram para o exército. Ele guardou seu requerimento para a faculdade técnica, inacabado, e alistou-se em um posto de recrutamento em um pequeno conjunto de lojas. Ele se surpreendeu ao descobrir que seu talento
Para tornar-se invisível seria útil pela primeira vez. Foi selecionado para a escola de atiradores de elite. Depois se uniu ao Rangers. Nunca pensou que se acostumaria a sangue e morte, muito menos a provocá-los. Descobriu que poderia simplesmente forçar-se em um lugar tranquilo dentro de si mesmo. Ali era onde ele puxava o gatilho e empilhava os corpos. Às vezes, preocupava-se com o que iria acontecer quando chegasse em casa, se os corpos transbordariam para o resto dele ou se o lugar tranquilo apenas ficaria ali, intocado, e ele conseguiria tão normal como sempre pelo resto de sua vida. Não tinha certeza do que era pior na verdade. Tentava não pensar muito sobre isso. Procurava manter-se inteiro. Sobrevivia ao final de sua primeira incursão. Os outros caras de sua unidade já o viam como um veterano. Dependiam dele. Não era mais somente o ocupador de espaço. Na realidade, era um sujeito um tanto durão. Após 3 anos, pensou ter visto de tudo, motivo pelo qual foi irritado, mas não surpreso, quando sua unidade foi afastada da caçada ativa por uma célula de Al-Qaeda e enviada para este gelado país das maravilhas. O exército tinha seu próprio jeito de fazer as coisas. Ordens eram ordens. O oficial em comando de Wayne estivera com os lábios mais fechados do que o usual, mas os rumores chegaram até os subalternos. Como assim? Quando Kosovo declarou-se independente, isso não foi muito bem recebido pelos vizinhos sérvios. Um punhado de nacionalistas sérvios passou pelo barraco que servia de posto de fronteira e imediatamente começaram a tumultuar diante da embaixada dos Estados Unidos. Algumas construções viraram tochas e, na confusão, alguém perdeu algo importante, algo grande. Este algo apareceu com a matilha de lobos que o ofereceu a quem pagasse mais. Os Estados Unidos o queriam de volta. Acima de tudo, as coisas todas tinham que ser mantidas em silêncio. Os Rangers eram bons em manter silêncio. Após terem chegado a Kosovo, gastaram 1 dia e meio rastreando os sérvios. Mas quando encontraram a matilha de lobo, ordenaram a eles para que ficassem quietos e esperassem. Tudo o que o sargento disse foi: entrem, estabeleçam um círculo e certifiquem-se de que nenhum sérvio saia dele. Perguntas foram recebidas com o tipo de silêncio que sugeria um corte marcial em um futuro próximo. O CO recebeu uma mensagem vinda mais de cima da cadeia de comando. Um voo veio de Asbach, Alemanha, e alguns Rangers foram enviados ao campo de pouso. Retornaram com um saco de campanha cheio de dinheiro. Wayne entendeu então. Os Estados Unidos poderiam não negociar com os terroristas, mas com certeza iria suborná-los. Ele tinha visto muito disso, em primeira mão no Iraque, com espiões da CIA liberados pilhas de notas de $100 que estufavam os adequadamente chamadas para Halliburton. Apenas uma dessas pilhas compraria uma casa nova a 6 países, mas os recursos estavam reservados às pessoas empenhadas em atirar em seu filho. A única coisa que eles trouxeram do avião foi o que o exército chamava de caixa de transferência, mas todos sabiam que era um caixão, usado para levar os corpos dos soldados mortos para casa. Isso arrepiou Wayne. Ele ficou feliz de assumir sua posição como atirador de elite e afastar-se disso. Wayne decidiu que odiava essa porcaria tipo James Bond, mas ordens eram ordens. O sol mergulhou por trás dos prédios vazio e estaria completamente escuro em questão de minutos. Wayne começou a temer que seus dedos dos pés caíssem como cubos de gelo soltos dentro de suas botas. Então seu rádio estalou de volta à vida. Preparem-se, disse o comandante para a unidade. Vamos abrir o pacote. O sol sumiu completamente atrás do horizonte. A escuridão caiu como uma chuva súbita. Wayne mudou sua mira telescópica para a visão noturna e verificou a matina de lobos novamente. E quase pulou para trás. Um dos servos estava olhando para cima, diretamente para dentro da janela. Era como se pudesse vê-lo aí. Impossível, ele estava totalmente oculto. O sérvio teria que ser capaz de ver no escuro. Tornou a olhar pela mira
telescópio. O servo ainda estava olhando fixamente. Tinha que ser uma coincidência. As pessoas fixam os olhos nas coisas, olham em volta ao acaso. Quando estão entediados, não significava alguma coisa. Então o homem fez um revólver com seu polegar e indicador e apontou diretamente para Wayne e explicou. O dedo de Wayne contraiu-se involuntariamente no gatilho, porque cada instinto que possuía tinha berrado para que matasse o homem. Apesar do frio, Wayne começou a suar. O homem saiu do alcance da mira. Wayne continuou a magnitude rapidamente para ter uma visão de todo o pátio. Um outro homem estava sendo afastado por 2 dos servos. Vestia um uniforme todo preto das forças especiais, sem insígnia. O tipo que os espiões adoravam usar, mesmo em plena luz do dia no deserto, quando a temperatura chega a mais de 48 graus. Então se queixavam de como a poeira e a área cobria todas as elegantes dobras em suas roupas. Algum cowboy das operações secretas, e ele teriam que pagar fiança para livrar seu traseiro. Mesmo assim, Wayne se perguntou de onde ele teria vindo. Tinha uma área sob vigilância a 1 milha de distância em todas as direções, e sequer tinham visto o cara chegar. Claro, poderia não ter percebido, mas teria havido alguma conversa no rádio, alguma coisa. Afastou os pensamentos para longe, juntamente com o frio e o medo que o dominava há pouco. Tudo sumiu quando ele preparou seus rituais pré-tiro. O mundo restringiu-se ao campo focado através de sua mira telescópica. Foi reconfortante. Os servos chutaram o agente secreto ao chão. O Wayne se contraiu. Aquilo pareceu ter doído, mas o homem não. Ele nem mesmo pareceu incomodado ou assustado. O homem foi puxado para cima e então chutado ao chão novamente, forçado a se ajoelhar diante do leito da matilha de lobos, ou macho alfa. O Wayne supôs o maior cara do grupo, um homem selvagemente barbado, com pelos pelo menos 2 metros de altura, repleto de músculo, o qual passava a impressão de que seria capaz de comer todos os outros no pátio como almoço. O Wayne ouviu uma rajada de sérvio através de seu fone de ouvido. O espião estava conectado com o próprio rádio, transmitindo no canal dos Rangers. O microfone do agente pegou o som da risada do Alfa e o Wayne sentiu frio novamente. Por favor, não tente falar em meu idioma, o macho Alfa disse. É insultante. Inglês nítido, claro. O homem deu de ombro. Tudo bem, ele disse. O Wayne ficou impressionado. O cara não apresentava estar nem um pouco assustado. Vocês são Vukodilak, então? Somos, mas você não parece ter o que eu quero. Preciso confirmar se você está com o objeto. Por que não pergunta aos seus soldados? Eles estiveram aqui o dia todo. Foi quando o Alfa apontou para cima, diretamente para o Wayne, depois para as posições de seus companheiros Ranger por toda a volta do apartamento. Impossível, o Wayne pensou, totalmente impossível. Ele ligou seu rádio. Sargentos, fomos pânico em sua voz, apesar de seus melhores esforços. Cala a boca, sargento Renault. Mantenha silêncio no rádio. Por causa dessa troca, o Wayne pegou somente o final do que o macho Alfa disse. Seu grande plano? Eles viriam correndo resgatá-lo? Estaremos mastigando o coração deles antes que eles puxassem seus gatilhos. O servo virou-se em direção ao Wayne. Dessa vez não havia dúvida. O servo olhava fixa e diretamente para ele, e sorria com dentes perfeitos que brilhavam na mira com visão noturna. O Wayne teve que usar de toda a sua força de vontade para não se levantar e sair correndo, mas risadas. Todos os servos estavam praticamente uivando agora. O agente falou após o tumulto ceder. Você receberá o dinheiro conforme combinarmos. Assim que eu tiver com o item, ele soa entendido. Bolas de aço, Wayne pensou. O Alfa considerou isso por um momento. Aparentemente queria o dinheiro, assinou com a cabeça e depois de seus brutamontes entrarem em uma tenda, emergiram num segundo depois uma caixa de metal marcada com estampas do exército dos Estados Unidos. O Wayne não conseguia lê-la, mas a mira mais parecia o tipo de coisa que você não iria querer abrir. O Alfa a abriu. Por um momento, uma luz floresceu na mira telescópica de Wayne. Fazia brincadeiras infernais com a ótica, como se a visão noturna não soubesse como se ajustar a ela. Então lançou um brilho horripilante em volta do pátio. Oh, Cristo, Wayne pensou. Eles têm uma ogiva nuclear.
O sigilo agora fazia muito sentido. O exército fazia qualquer coisa para manter uma ogiva nuclear fora das mãos de terroristas. Até mesmo mandar uma unidade Ranger inteira para uma emboscada. Ele conseguia ver o estranho brilho refletido no agente, que parecia jovem demais para estar sozinho na operação. Suas feições estavam perfeitamente calmas demais. Talvez eles o tiveram dopado para ele não saber que estava para ser cordeiro sacrificado. O Wayne esfiou atentamente dentro da caixa. Parecia pequena demais para conter uma arma nuclear, mas ouvira falar que eles conseguiriam encaixar uma coisa dentro de maletas agora. Talvez isso fosse exatamente a próxima geração. O brilho dificultava a visão. O que quer que fosse, o agente assentiu com a cabeça e os servos fecharam a tampa. O brilho apagou-se como a lâmpada e a ótica da mira voltou ao normal. O agente olhou para o macho alfa. Certas coisas não deveriam ser tocadas, ele disse. O desdém na voz do alfa chegou pelo fone de ouvido de Wayne. Então vocês deveriam ter sido mais cuidadosos com isso. Você tem razão. O agente se levantou. Deixe cair, disse ele em seu rádio. Em frente ao Wayne e do outro lado do pátio, cerca de 10 andares abaixo, houve um movimento em uma das janelas destruídas. Viu um homem de sua unidade arremessar o saco de campanha escuro. Caiu a poucos metros dos servos. Um deles foi até lá, apalpou e abriu, examinou o conteúdo. Ele apresentou o conteúdo para o alfa, mostrando os maços de dinheiro. O alfa franziu o seno. Nós realmente preferimos euros, ele disse. Você recebe o que eu tiver. O agente pegou a caixa pela alça e virou-se para ir embora. O Wayne conseguiu acreditar. Não podia ser tão simples. Lógico que não poderia. Os servos cercaram fileiras, bloqueando o caminho do homem para fora do pátio. Eu acho que não, o alfa disse com sua pronúncia perfeita. O agente não se voltou para encará-lo. Seus ombros se arquearam por um momento, como se ele estivesse muito cansado. Então se endireitou novamente. Não seja estúpido. Prometi aos meus garotos um pouco de esporte. Soldados americanos têm que ser capazes de aguentar mais do que homens comuns. Os servos estavam mais perto do homem agora, cercando o Wayne. Não sabia por que estava tão próximo de entrar em pânico novamente. Não fazia sentido. Nenhum deles tinha puxado uma arma. Eles não pareciam ter quaisquer armas. Estavam sob a mira de forças armadas. Vão embora já, disse assim. Sua voz era severa, como se ele tivesse... Era insano. Os servos iam matar o homem. Agiu como cão raivoso, grunhindo, rosnando, manchas de barba em suas bocas. O primeiro sérvio saiu voando para fora da confusão e pulou com violência sobre uma pilha de escombros, sua cabeça quase decapitada por um talho serrilhado em sua garganta, morto. E depois outro, lançado para fora do bando como se tivesse sido disparado por um canhão. Ele agora um toco sangrento onde sua mão costumava estar. Haviam diversos já no chão, como bonecos quebrados. O Wayne conseguia ver o agente agora. Vagamente, era um borrão em meio aos casacos de trincheiras, somente parando quando fatiava um deles. Então, outro sérvio caía. Wayne notou o macho-alvo parado atrás, assistindo. Ele não parecia feliz, mas não fez movimento algum para ajudar seu grupo. O agente abaixou-se, chutou, e um servo ruivou de dor, segurando seu joelho onde a parte inferior da perna pendia inútil. Estraçalhava. O ruivo parou. A faca do agente era uma mancha afastando-se da garganta do sérvio, o sangue flutuando pelo ar na sequência. O macho alfa se virou com um saco de dinheiro em sua mão e começou a sair. O agente viu isso, mas ainda estava lidando com os outros sérvios, que não sabiam ou não se importava que seu líder estava prestes a abandoná-los. Jogavam-se de volta ao túmulo, mesmo que tivesse membros faltando, como se não sentissem dor. O macho alfa começou a andar, tentando dar fora, mas não ia de jeito nenhum. O Wayne assustou sua mira para focar somente o alvo. Ele mirou, expirou suavemente e puxou o gatilho. O som M24 foi como uma tossida educada.
Foi uma beleza de tiro, deveria ter despedaçado a cabeça do alfa bem na têmpora. Só que o macho alfa não estava mais lá. Impossível. A 90 metros de distância, uma bala viajando a 850 metros por segundo, ele teria se movido antes de o barulho do tiro pudesse atingir seus ouvidos, mais rápido que a velocidade do som. Freneticamente, o Warren vasculhou o pátio tentando pegar o alvo de novo. Não precisou procurar muito longe. O líder serve estava em pé a poucos metros de distância, olhando ameaçador para Warren. Ele parecia seriamente zangado antes de Warren poder dar outro tiro, antes de sequer poder pensar nisso. O alfa tinha desaparecido de novo. Vagamente percebeu que seu sargento estava gritando com um fone de ouvido. Seu maldito idiota, Deton! Mova-se, sai daí! Ele notou que o agente estava lidando com os dois últimos membros da matilha, os únicos sobreviventes, mas o agente se permitiu dar uma olhada para a janela, parecia quase tão irritado quanto o alfa. O Warren ficou de pé, começou a guardar seu equipamento, suas pernas pareciam de madeira, seus movimentos eram desajeitados e lentos. Então ouviu algo nas escadas, algo vindo. Sua mente se desligou. Ele não se importava mais com aquilo. Era impossível. Ninguém poderia subir 32 lances de escada em menos de 30 segundos. Tudo o que sabia era que o macho-alvo estava vindo atrás dele. Cambaleou em direção à porta. Suas pernas pareciam de borracha. O rifle em sua mão, o resto do equipamento no chão. A porta foi despedaçada antes de ele chegar lá e saiu voando de suas dobradiças. O macho-alvo estava em pé no vão da porta. A barba desgrenhada tinha crescido juntando-se com os pelos de seu peito. Em sua cabeça, sua silhueta havia mudado por baixo de seu longo casaco. Seus braços e pernas mais longos do que qualquer coisa humana. Ele abriu sua boca e foi nesse momento que o Warren percebeu estar olhando para os dentes afiados e pompudos de um cachorro. Não um cachorro. Às vezes, durante as trocas de tiro no Iraque, tudo costumava desacelerar, então Warren se lembrava das coisas. Por exemplo, uma faixa na testa de um insurgente com as mesmas cores de um time de futebol que ele costumava enfrentar na escola secundária. Dessa vez foi algo mais imediato. Lembrou-se do significado de Vokodilak. Não significava matilha de lobos, significava lobisomens. Era a palavra sérvia para lobisomens. Ele sentiu o cheiro de sangue e carne no hálito do alfa e percebeu que não era só um apelido. Levantou seu rifle e ouviu. Mais do que sentiu seus dedos se quebrarem quando o alfa lhe arrancou a arma. Estava caído sobre suas costas, a garganta exposta, antes de sequer saber como tinha ido parar ali. Os longos dentes estavam sobre seus pescoços, então sentiu a saliva pingando da boca do alfa, sentiu o cheiro selvagem de seu excitamento. Ele ia morrer. Houve um som de arranhões na parede, então um movimento na janela, um ar frio passou por Warren e o peso do monstro saiu de cima dele. O alfa foi golpeado para o outro lado do aposento, chocando-se contra o reboco da parede e esfarelando. De alguma forma, a gente estava ali entre a coisa saída de um pesadelo de Warren. Havia vencido 16 andares quase tão rápido quanto o alfa, só que não usava as escadas. Lutando para encontrar palavras, o Warren apontou para a arma, tentando dizer ao homem que o usasse. O agente o ignorou. O alfa colocou-se em pé. O Warren notou pela primeira vez que eles eram arqueados como as patas traseiras de um cachorro. Ele hesitou, rosnando. Um longo fio de baba prendia no seu focinho. Então falou. Suas palavras eram ásperas e agudas no mesmo tempo, exatamente como um cachorro que aprendeu a falar. O Warren pensou: minha matilha. Foi tudo o que ele disse. O agente sorriu. Você devia ter mantido seus garotos em uma coleira. O agente ainda estava com a faca que reluzia nas partes que não estavam cobertas de sangue. O macho alfa olhou para ela, um desafio em seus olhos. O agente concordou com a cabeça e jogou longe sua arma. A faca chocou-se contra o solo. O macho alfa emitiu um ruído que se transformou em um urro quando ele saltou, rosnando e mordendo. Seus olhos brilhavam com raiva. O agente não se moveu. Por um segundo, tudo que o Warren pôde ver foi a boca do macho alfa, seus dentes e um banco brilhante. No entanto, de alguma forma, a gente pegou o lobisomem pelo pescoço no ar, segurou a coisa ali como se fosse um cachorrinho malvado. O alfa se debateu e ruivou.
Então o agente levou sua outra mão, agarrou o maxilar inferior do Alfa e o arrancou. Choque e dor encerraram os olhos do Alfa e ele tentou uivar de novo, mas o som foi afogado pelo repentino fluxo de sangue descendo pela sua garganta. O agente ficou em pé, segurando o Alfa acima do chão, até não haver mais movimento. Deixou o corpo cair no chão, foi até a sua faca e pegou-a do chão. Depois se voltou para o e cravou-a no peito da criatura. As pernas, como se um cachorro chutasse uma vez e não se moveram novamente. O Arne cravou os olhos no agente. O uniforme preto estava coberto de sangue rasgado, mas o homem não tinha uma única marca em si. Olhou diretamente para o Arne e o soldado de repente percebeu que estava sozinho, com algo infinitamente mais aterrorizante do que os servos. O Arne considerou pular pela janela, isso seria melhor do que eu esperava. Talvez o agente tinha percebido isso, porque a raiva em seu rosto desapareceu. Pegou o M24 e entregou a coronha na frente de volta ao Arne. O Arne pegou, desajeitado e quase o derrubou. Foi quando lembrou que os dedos de sua mão direita estavam quebrados. Você recebeu ordem para não atirar, o agente disse com voz fria. Isso só os deixa mais irritados. O Arne, afinal, recobrou sua voz. Aquilo era... Ele parou, olhou para o cadáver no aposento com eles. Era um homem de novo, sem o maxilar inferior e metade de seu rosto, mas reconhecivelmente humano. Isso não é possível, Arne disse. De forma alguma isso aconteceu. Isso não pode ser real. Correto, ele disse. Isso nunca aconteceu, porque se o que viu fosse real, você não queria para casa. Você me entende? O Arne assentiu. Bom, o agente disse. Ele se virou para sair. O Arne sabia que deveria ter ficado quieto, mas a pergunta escapou antes que ele pudesse pará-la ou até mesmo pensar sobre ela. Bom, o que você é? Perguntou em um sussurro, mas teve certeza que se o agente ouviu, mas então o homem parou na porta e se voltou. Ele sorriu sem qualquer humor. Estou do seu lado, disse. É tudo o que você precisa saber. Demorou meia hora para os outros Rangers empilharem os corpos no meio do pátio. Despejaram gasolina. Os cadáveres queimaram mais rápido do que o Arne jamais vira. O agente estava com a caixa de metal embaixo de seu braço enquanto assistia. O médico da unidade estava colocando talas nos dedos de Arne quando o comandante se aproximou. O comandante estendeu a mão para receber a caixa. Eu a levarei agora, disse em seu usual tom de voz. Não mexa comigo. O agente não fez movimento algum para soltá-la. Não, disse simplesmente serenamente, nenhuma margem para constatação. Minhas ordens. Você não deveria tê-la perdido. Antes de mais nada. O comandante pareceu desconfortável. Olha, disse, não quero brigar com você. O agente lançou um olhar para a pilha de corpos queimados e depois se voltou para o comandante. Correto, concordo, você não quer. O comandante está acostumado a ter alguém questionando suas ordens, mas não era estúpido. Ele se afastou, encontrando os olhos de Arne conforme ia embora. Este desviou o olhar para o outro lado rapidamente. O agente ficou com a caixa. A instrução pós-missão foi rápida e tanto o comandante quanto o sargento reforçaram o mesmo ponto que o agente. Essa missão nunca aconteceu. Nenhum dos Rangers viu alguma coisa. Esqueçam que já estiveram no Kosovo. Estavam em um avião de volta ao Iraque antes de amanhecer. A caixa e o caixão, o Arne notou, foram em outro avião para Deus sabe onde. O Arne estava mais do que feliz por esquecer tudo. Trabalharia nisso todos os dias pelo resto da vida, na verdade. Mas houve uma coisa que ficou com ele, que o faria acordar suando frio até o dia de sua morte. Não importando o quanto tentasse ficar livre daquilo, nunca esqueceria o que viu quando o agente abriu seu sorriso. Na verdade, o homem lógico, ele não era realmente um homem, mas chamá-lo assim fazia o Arne se sentir melhor. Não tinha sorriso, tinha mostrado as longas recurvadas presas em sua boca, bem onde deveria estar seus caninos, e ainda estava com a mandíbula em uma mão. Fim! Esse foi o fim do primeiro capítulo desse livro. Já começa arrasando. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser os próximos, fala aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.